Olá pessoal, aqui é o Everton Marques, autor e narrador do Contos e Causos de Arrepiar. Antes de seguirmos para o mistério de hoje, quero lembrar que todos os links para os meus livros, e-books e coletâneas estão fixados aqui na descrição. Se você aprecia o meu trabalho como escritor, dê uma conferida, seu apoio é fundamental. Agora prepare os seus sentidos. Um bom conto a todos. O hospedeiro do tempo. A maioria das pessoas acredita que os monstros vivem debaixo da cama ou dentro dos armários escuros. Elas estão enganadas. Os monstros mais terríveis não precisam de sombras para se esconder. Eles se escondem à luz do dia, em plena vista, fundindo-se às fibras musculares e aos neurônios daqueles que caminham entre nós. Eu chamo o meu de o enrugado. Ele não veio de repente. Ele não deu um salto. Ele é um parasita paciente. Um habitante que chegou silenciosamente no meu 60º aniversário. No início, era apenas uma rigidez matinal, um estranho cansaço que eu atribuía ao trabalho duro de uma vida inteira. Mal sabia eu que ele estava apenas tomando posse do terreno. Com o passar dos anos, senti as garras dele se fixarem. Ele se alimenta da juventude que resta. Mas seu banquete favorito é a dor que ninguém vê. Ele gosta de se alojar onde as articulações se encontram, soldando meus joelhos com uma ferrugem invisível, tornando cada passo um ato de bravura e nenhum jovem conseguiria compreender. Eles acham que é apenas velhice. Eles não veem as garras. Eles não sentem um aperto constante que me lembra a cada segundo que o corpo é apenas uma prisão em ruínas. Chega o meio-dia. O monstro sabe que a casa está silenciosa. E ele se torna mais pesado. Sinto o seu peso sobre os meus ombros, sobre a minha coluna. Uma pressão que me força a inclinar a espinha, curvando-me diante de sua vontade. É uma luta titânica. Para levantar da poltrona, preciso negociar com cada músculo. O monstro sussurra. Fique, desista. É mais fácil não sentir. Mas eu preciso me mover. Eu preciso ir até a cozinha. E enquanto me arrasto, percebo o abismo. Vejo os jovens na rua, correndo. Suas vidas pulsando com uma energia que eu quase esqueci que possuí. Eles me olham com aquela piedade apressada, aquele olhar que atravessa o idoso como se fôssemos móveis antigos, acumulando poeira. Eles não sabem. Eles nem imaginam. Eles não veem a batalha. Eles não sabem que, para eu apenas atravessar a sala, estou travando uma guerra contra um monstro que quer me transformar em uma estátua. Essa dor é um segredo que guardo com orgulho, escondo-a da minha família.
Finjo um sorriso quando me perguntam como vai. O monstro se diverte com meu silêncio. Ele se alimenta da solidão de quem sofre sem pedir socorro. À medida que o sol começa a baixar, o monstro muda sua estratégia. Ele sobe para a minha mente. Ele gosta de apagar as luzes. Ele entra nos corredores das minhas memórias, aqueles quartos onde guardo o rosto da minha esposa, o cheiro da casa de infância, o som da minha própria voz na juventude. Ele começa a devorar os detalhes. Eu tento segurar uma lembrança, um nome, uma data, e sinto as garras do enrugado desfocando as bordas, transformando o que era concreto em névoa. É a senilidade, dizem os médicos. É o monstro jantando, digo eu. Às vezes, ele me tranca em labirintos de confusão. Fico parado no meio do corredor, perguntando a mim mesmo: por que estou ali? O monstro ri. Ele adora ver o desespero de um homem que construiu impérios com as próprias mãos. Não consegui lembrar onde deixou o copo d'água. Ele me faz sentir estúpido, desamparado, enquanto drena minha dignidade gota a gota. Mas aqui está o que o monstro não entende. Ele pode devorar meu corpo, ele pode embaçar a minha mente, mas ele não pode apagar o fato de que eu venci a batalha da vida. Cada cicatriz que carrego, cada dor que suportei em silêncio para criar meus filhos, para sustentar a minha casa, isso é algo que nenhum parasita pode consumir. Quando a noite cai, eu me sento novamente. O enrugado está exausto, satisfeito com o dia de banquete. Eu olho para as minhas mãos trêmulas. Elas são mapas de uma história que nenhum livro contará. Tenho orgulho dessa fragilidade. O jovem tem força, mas o idoso tem história. O jovem tem o futuro, mas o idoso tem a vitória de ter chegado até aqui, atravessando décadas de monstros, dores e desilusões, sem nunca ter se rendido completamente. Se este for o meu fim, que seja. O monstro pode reclamar o que sobrou de mim, mas ele nunca terá o que eu fui. A dor que ninguém vê não é apenas um sinal de desgaste, é a medalha de honra de quem lutou uma vida inteira. E enquanto eu respirar, este monstro terá que dividir o espaço comigo, porque no final das contas, eu sou o dono desta casa, e ele é apenas uma sombra que muito em breve desaparecerá comigo na escuridão. Contos e causos de arrepiar. E você, o que achou desse desfecho? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio tudo. Se essa história te causou arrepios, o seu like é o que mantém o canal vivo e me ajuda a trazer cada vez mais relatos. Muito obrigado por me ouvir. Uma boa noite e até o próximo conto.